Há um erro muito comum de nós acharmos que se eu tiver mais dinheiro, se eu tiver isto ou aquilo, eu serei mais feliz, está bem? Então este é o erro número um que eu vejo que a maior parte das pessoas que trabalham por conta de outrem tem. Então, isto é o ponto um, tá? E repara, é válido que penses assim, mas depois de passares essa fase, tu vais ver que não. Então, eu estou a falar-te aqui do ponto de vista de alguém que desejava trabalhar por conta de outrem, alguém que começou a empreender, alguém que pensava que ter mais dinheiro ia resolver todos os seus problemas e alguém que, depois de passar essa fase, conseguiu perceber que há algo mais importante, está bem? Então, o vídeo 2 serve para ti que estás no emprego, estás miserável, pá, estás mesmo farto de levar como patrão que, enfim, e a gente sabe como é que é, e queres uma vida um bocadinho diferente e achas que tu consegues mais e, portanto, eu acredito que de facto tu consegues. Agora, é muito importante nós conseguirmos acertar no cavalo certo logo ao início, porque isso poupa-nos imenso tempo, está bem? Então, repara, nós estamos a trabalhar por conta de outra, estamos com salário fraco. Aquilo que nós queremos mais neste momento é algum alívio financeiro para conseguir fazer coisas diferentes. Então, se calhar, quero ir de férias e não consigo, quero fazer uma escapadela, não consigo, quero comprar um carro, não consigo. Quero viver sozinho sem a casa dos pais, não consigo, quero comprar casa e não consigo. É tudo isso muito válido e é tudo muito comum. É, mas tu tens de pensar um bocadinho mais além. Tens de pensar naquilo que realmente tu gostas de fazer. Porque se tu pensares somente no dinheiro, tu vais ver que tu não vais conseguir aguentar, tá? Eu estou-te a dizer isto porque é muito comum as pessoas menosprezarem o esforço necessário, por exemplo, para os empresários para fazer o negócio dar certo. Então as pessoas pensam que vai ser simples demais e estão com expectativas irrealistas. Então eles pensam, vou abrir um negócio, isto vai explodir dinheiro. Muitas pessoas pensam que é uma mesma questão de dinheiro. Eu vou investir, vou fazer um empréstimo aqui de 50, 60 mil euros e vai correr tudo bem. E não é assim também. Então não chega a ter só dinheiro. Na verdade, existem imensos negócios aqui, já lá vamos chegar. Existem imensos negócios que não precisam de capital para tu começares. Existem imensos negócios que podem ser começados enquanto ainda tens um emprego fixo para ter essa segurança. Portanto, aquilo que eu te recomendo, acima de tudo, é tu escolheres algo que tu realmente gostas de fazer. Tenta ver os teus interesses, tenta descobrir aquilo que tu gostas. Há pessoas que gostam muito de futebol, muito de desporto, outras pessoas gostam muito de carros, outras gostam muito de, sei lá, cartas Pokémon, uma coisa assim. Claro que muitas das vezes não vai dar para tu investir nas tuas paixões momentâneas, mas é importante tu investires e colocares o teu tempo em algo que pelo menos faça um match contigo, entendes? Por exemplo, eu aqui deste lado, olhando assim para trás, eu sempre tive uma facilidade a mexer com computadores, novas tecnologias, então aquilo, já sou de 89, nasceu o computador, nasceu a internet, os meus pais meteram tipo, tinha centros de computadores, não sei, hoje é meio bizarro para o pessoal que é mais novo estar aqui a dizer isto, mas tu ias a uma aula, quase como ir a uma aula de música, tu ias a uma aula onde aprendias computadores, tá? Mexer no Word, mexer no teclado, mexer no rato, mexer no Windows, portanto o pessoal não sabia mexer nisso e eram aulas nesse sentido, tá? E eu sempre tive uma propensão para isso. Então, se tu olhares e vês, eu agora, aquilo que eu estou a fazer de marketing digital, que precisa de muito manuseio em termos de novas tecnologias, novos programas, etc., tu percebes e eu consigo entender que faz o match, tá? Então não é algo completamente distante de mim. Por exemplo, eu nunca liguei muito a carros. Fazia sentido para mim comprar um stand automóvel? Fazia sentido para mim abrir uma oficina mecânica? Eu penso que não. Então tu tens de começar a perguntar-te e a perguntar às pessoas mais próximas de ti aquilo que tu realmente gostavas, quais eram os teus diferenciais, o que é que achas que tu tens mais jeito que as outras pessoas não têm. Então pode ser, por exemplo, tu cozinhas muito bem. Então, criar algo, algum negócio relacionado com esse setor, se calhar seria interessante, tá? Então, tu podes comunicar muito bem. Então, tu criares algo onde te permita estar em exposição com outras pessoas, como este canal do YouTube, ou até mesmo formação, portanto, pode ser um negócio interessante para ti. Tu tens de ver quais são os teus interesses, aquilo que tu gostas de fazer e aquilo que tu poderias fazer tranquilamente para o resto da tua vida. Porquê? Porque, e esta é a má notícia aqui deste vídeo,
Porque mesmo tu ganhando muito dinheiro, as tuas necessidades vão começando a aumentar. E eu vou-te dar aqui o meu exemplo, está bem? O meu exemplo. Em 2020 eu não tinha nada. Em termos de despesas mensais, eu não tinha despesas mensais nenhumas. As despesas mensais que eu tinha era a renda da casa e pouco mais. Água, luz, gás e pouco mais. Depois, eu comecei a ter crianças, comecei a ganhar mais dinheiro e de repente eu penso assim, ok, isto é engraçado e a gente consegue ir ao hospital público, consegue ir ao centro de saúde, mas é assim, eu pá, já ganho, eu tenho que ter aqui alguma segurança. Se as minhas crianças precisarem de alguma coisa, é muito mais cómodo ir ao privado, é muito mais rápido. Então eu trabalhava, tinha os negócios, dentro tinha aqui os negócios, tinha os clientes. Eu não posso estar assim, perder um dia no centro de saúde só porque sim, só porque aquilo é gratuito. Então aquilo que eu fiz foi começar a, pronto, ok, então vamos meter aqui um seguro de saúde para as minhas filhas, foi a prioridade. Depois, a minha esposa também não tem seguro de saúde, então vamos dar um seguro de saúde para a minha esposa. Depois, eu tive mais filhas, portanto, já são mais seguros de saúde. Depois, seguro de saúde para mim. Depois, ok, mas se me acontece alguma coisa, a minha família fica sem proteção. Então, hoje já pago um seguro de vida, ou seja, caso aconteça alguma coisa a mim, tenho o seguro de vida. Depois eu, opá, tudo bem, mas isto está, a casa está arrendada, não tenho casa própria, então vamos comprar uma casa. Então comprei a casa. Essa casa também já precisa de outro seguro de vida, porque é um seguro de vida associado ao crédito habitação. Então, como tu vês, existem aqui muitas coisas, as tuas necessidades vão crescendo. À medida que tu vais ganhando mais dinheiro, as tuas necessidades vão crescendo. E os custos que tu tens hoje não vão ser os custos que tu tens amanhã. Por exemplo, para mim, hoje, eu acho que pelo menos ir uma vez de férias por ano com a minha família é o mínimo. E depois, se calhar, se começa a ganhar mais, começa a pensar, só uma vez por ano realmente é pouco. Então vou ter de trabalhar para conseguir mais. O que eu te quero dizer é o seguinte: muito provavelmente as nossas necessidades como seres humanos são infinitas. Muito provavelmente tu começas a ganhar mais e começas a ver que tens mais necessidades para suprir e começas a suprir essas necessidades. Isto é um ciclo sem fim, ou seja, tu não vais nunca deixar de trabalhar. Tá? Mesmo empreendendo, mesmo ganhando dinheiro, pode parecer nesse contexto que tu estás neste momento, pode parecer que sim, que pá, com mais de 1000 euros por mês tu resolves todos os teus problemas, mas depois vais ver que não. Depois tu vais acomodar, vais ver que aquele dinheiro não é assim tanto e vais à procura de mais. Então, a maior parte dos empresários, isto está feito e é bom que assim seja, porque a trabalhar realmente é bom. Se tu estás a trabalhar em algo, lá está, que detestas, com pessoas que não gostas, com um meio ambiente que é horrível, com horários que não te favorecem, queres ter mais liberdade, etc., para ti trabalhar é péssimo. Então, mas por exemplo, para mim, que eu faço aquilo que eu gosto, trabalhar é fantástico. Portanto, o que é que eu iria fazer? Hoje está, olha, está a chover, está um péssimo dia para estar lá fora, nem sequer dá para ir lá fora. Então, o que é que eu ia estar a fazer, não é? Trabalhar dá-te um hobby, praticamente. Trabalhar dá-te um sentido à tua própria vida. Não ficas depressivo porque tens coisas que tens de fazer por ti, pelos teus próximos, pelos teus clientes, por todas as outras pessoas. Então, a recomendação que eu te digo é, e sabendo disto, e sabendo, e não sou eu o único a dizer, tens pessoas tipo Donald Trump, é muito rico do género, mais 1 milhão, menos 1 milhão não vai fazer diferença, ele já vai aos melhores restaurantes, ele já consegue pagar as melhores experiências. Chega a um ponto que não faz diferença. Então, essas pessoas que são mesmo muito ricas, elas trabalham, se o objetivo fosse não fazer nada, elas deixavam de fazer. Então elas arranjam outros objetivos e fazem coisas que realmente gostam. Porque se elas detestassem o seu trabalho, elas não fariam aquilo. Ninguém é masoquista, tá? Então aquilo que eu te quero dizer e podes perder imenso tempo à procura disto, é outras atividades que tu possas fazer e que possas ter um rendimento para além do teu trabalho, mas atividades que sejam prazerosas, tá? Gostas muito de ver vídeos. Se calhar a edição de vídeos seria algo interessante para ti. Tu tens numa fase inicial de aprender habilidades. E para aprender habilidades tem de ser em algo que tu gostas. Porque depois com essas habilidades podes vender as coisas. Então podes vender o teu tempo por hora, podes até de habilidades mas consideradas básicas, mas que hoje em dia não tem tanta gente assim. Por exemplo, tu és trolha. Tu tens uma habilidade e essa habilidade hoje em dia vale muito dinheiro. Tu sabes editar fotos, sabes editar vídeos, tu sabes escrever muito bem. Portanto, esse tipo de habilidades
são válidas e têm empresas dispostas a pagar esse tipo de habilidades, desde que elas resolvam problemas e dores que as outras pessoas têm. Por exemplo, alguém quer pendurar um quadro. É pá, se tu conseguires fazer esse tipo de biscatos, consegues ir à casa das outras pessoas, pendurar um quadro, colocar uns stores, sei lá, colocar uma maçaneta que está fora do lugar, ou o autocolismo que avariou e tu consegues reparar. Esse tipo de habilidades hoje em dia têm valor. Então, aquilo que eu quero que tu faças, e eu sei que para quem está desesperado, parece que o dinheiro é que é o mais importante, mas se tu pensares nessa questão do dinheiro, tu não vais conseguir, porque o negócio também é muito difícil. Eu sei que estás numa posição onde é horrível, muito provavelmente estás a ver aqui este vídeo, estás numa posição que é horrível, mas tens de ver que os negócios é muito, muito, muito difícil. Tu vais ter de trabalhar mais horas e se tu realmente não gostares, por exemplo, eu imagino uma pessoa nesta minha posição, se ela não gostar, ela vai arranjar mil e uma desculpas para não fazer o que tem de ser feito. Então, tem situações que pepinos que tens de resolver, pá, tens de falar com pessoas, conversas que não gostas de ter, conversas que são desagradáveis, às vezes estás com um freelancer, esse freelancer é uma boa pessoa, mas não corresponde em termos de trabalho, então é preciso ter conversas que são desagradáveis porque tu gostas de outras pessoas e pá, são coisas que no dia a dia, por exemplo, nunca tinha passado por essa experiência, que é tu gostares da pessoa, essa pessoa está a contar contigo, essa pessoa tem contas para pagar também e de repente tu mandas essa pessoa embora. Pá, é complicado, não é fácil, é complicado. Ou, por exemplo, tens um cliente, pá, tu até gostas do cliente, mas esse cliente está mesmo insatisfeito com o teu trabalho. É porque ele pensava que tu ias fazer alguma coisa e de repente entregaste algo diferente e ele ficou desiludido. Então são tipo de conversas, tipo de encaixes que tu tens de ter que realmente pá, é mais complicado. E é bom que tu gostes, porque se tu não gostares, tu vais desistir. E se vais desistir, acabou o teu sonho. Então, tu gastas imenso tempo a tentar ver habilidades que possas ter, interesses que possas ter. Pergunta ao ChatGPT. Vê imensos vídeos aqui no YouTube como este. E assim que descobrires, começa a estudar e começa a avançar, mesmo que não tenhas dinheiro. Se tu estás aqui a ver e pensas que o problema é dinheiro, está muito enganado, porque não é. Lá está. Tu compras algo básico, tipo um curso no Udemy de fotografia. Aquilo custa-te para aí 17 euros. Estás ali a aprender horas e horas com um profissional de fotografia como é que tu podes tirar melhores fotos. E depois dessa fotografia tu consegues vender serviços de fotografia. Ou da mesma forma de audiovisual. Ah, mas eu não tenho câmera, não interessa, gravas com um telemóvel. Gravas com aquilo que tu tens. O dinheiro é uma boa desculpa que a gente se dá a nós próprios, mas no fundo não é uma questão de dinheiro. Tu não precisas de abrir um restaurante para começar um negócio. Tu não precisas de abrir uma loja ou de alugar um espaço para começar um negócio de verdade. Só precisas de iniciativa, precisas de vontade, vontade de fazer, vontade de aprender e tentares arranjar um modelo de negócios que dê para ti. Porque tu podes ter 50 mil para investir e está tudo bem, ou podes ter zero para investir. E se tiveres zero para investir, como é óbvio, se calhar não podes começar aqui num restaurante. Pá, tens de começar por baixo. Tens de começar, se calhar, a fazer comida em casa, congelar e vender essa comida em casa, por exemplo. Ah, Bruno, mas existe regulamentação de limpeza e de saúde. Pá, tens de ver isso. Então, tens de ver se dá ou se não. Tens de ver se existem outros negócios a fazer isso ou não. E tens de encaixar no teu contexto. Tá? Se calhar precisas de uma licença, de uma relote na rua. Não sei, não faço a mínima ideia. Mas tens de ir à procura. Se é algo que tu gostas, força, avança. Existe muito espaço aqui. Não te preocupes com a concorrência. Preocupa-te em melhorar. Preocupa-te em fazer o melhor. Preocupa-te em entregar o melhor. Porque existe aqui muito espaço para empreender. Tem muita coisa interessante para fazer. Coisas mesmo básicas, tipo, sei lá, lavar a roupa e passar a ferro. Coisas simples assim. Porque as pessoas hoje estão no corre-corre e elas não querem fazer isso. Então, se tiveres alguém que queira fazer isso, pá, fantástico. Por exemplo, babysitters. Falta muitas babysitters. Eu sei disto, tenho 3 crianças. E vivo numa área metropolitana. Não é fácil arranjar babysitters. Então, se tu gostas de tratar de crianças, gostas de mexer com crianças, esse tipo de serviços que podes prestar é fantástico. E quanto dinheiro é que tu precisas para ser babysitter? Não precisas de dinheiro nenhum. Quanto dinheiro é que tu precisas para começar um negócio onde dizes assim,
olha, eu vou à tua casa, pego na roupa, lavo a roupa, passo a roupa e entrego-te passado 2 ou 3 dias. Não precisas de dinheiro nenhum, muito provavelmente em casa já tens uma máquina de lavar, já tens um ferro para passar. Então é mais a tua vontade. É, e vai ser super duro numa fase inicial, vai ser muito complicado mesmo. Muito, muito, muito complicado. Tens de assumir isso. Mas tu tens vantagens também. Se tu estás neste momento, estás desesperado, tens vantagens. Porque é nesses momentos, nesse fundo do poço, que as pessoas agem e conseguem fazer coisas impensáveis que quando estás confortável não fazes, tá? Então aproveita esse teu momento, aproveita esse teu entusiasmo para colocar as coisas em prática, para fazer coisas impensáveis. Porque se tu quiseres fazer uma transição, que seja uma transição lenta, segura, tu vais ter de estar a trabalhar no teu emprego e vais ter de estar a fazer outro trabalho para além do trabalho. Portanto, é uma carga muito difícil, ainda por cima se tiveres filhos e tudo mais, uma carga muito grande, mesmo muito grande, de trabalho. Uma coisa abismal. Mas também é algo momentâneo, não é? Se tu assumires para ti próprio, olha, vou testar durante 6 meses e ver o que é que isto vai dar, é algo momentâneo. Se estás algo 100% decidido, há pessoas que sob pressão trabalham melhor, que é, despedem-se, eu tenho de fazer funcionar isto em 3 meses porque preciso pagar contas, só tenho 3 meses para resistir. E aí elas vão atrás. Portanto, são 2 métodos diferentes de fazer as coisas. Para mim, estar-te a recomendar fazer all-in é complicado, mas no meu caso, em relação ao meu contexto, é o que está mais próximo do meu contexto, porque eu tive de fazer acontecer em pouco tempo, tá? Tive de fazer acontecer em pouco tempo. Então, eu até, se me perguntarem, eu acho que, pá, vai, avança, sem medo. O que é que pior pode acontecer? Voltares para o teu emprego? Acho que hoje em dia não falta aí, são postos de trabalho, tá bem? Espero que tenhas gostado deste vídeo. Se gostaste, dá um like, inscreve-te no canal e a gente se vê no próximo. Um abraço.